encorajamento, consolação, ensino, ajuda, cura, direções em nome de Jesus. Eu declaro paz. Nós acolhemos com mansidão, reverenciamos ao que o Senhor propôs para esta noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode sentar. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que bênção, gente. Estamos diante de uma grande oportunidade. Esses momentos que Deus tem organizado para a gente através da visão que Ele tem dado para a nossa liderança. Se existe este culto e Ele traz essa indicação, culto do Espírito, a gente precisa estar disposto a corresponder, amém? Tem características apropriadas, e a gente quer apresentar a palavra, né, para colocar como base. É certo a gente ter essa dependência, a nossa fé precisa estar com base na palavra. Se não é com base na palavra, não é fé em Deus. Agora, por outro lado, se a palavra de Deus está nos apresentando essa verdade, submissão da nossa parte, acolher a palavra com mansidão, sem resistência. A Bíblia fala sobre ser operoso praticante, quer dizer ser rápido para dar resposta. Diga comigo, ser rápido em dar resposta. O que você vai ouvir hoje? Você vai praticar hoje ou vai adiar para a próxima terça-feira? O que nós ouvimos hoje, se adiarmos para o próximo culto, isso é ser tardio. Amém? Ser operoso praticante fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Ou seja, o meu ouvido tem resposta imediata. Deus deseja essa comunicação. Tanto é que a Bíblia diz que o nosso corpo, ele deve ser apresentado, o nosso culto, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deve ser vivo. Não é uma coisa morta, uma coisa que a gente não é presencial. Nosso relacionamento com Deus é para ter mesmo essa resposta imediata, essa comunhão, né, que está proposta por Deus e nós precisamos aproveitar. Quero te apresentar algumas verdades da palavra e depois nós vamos ter a oportunidade de praticar. E eu queria te encontrar fervoroso, amém? Na hora de colocar em prática. Quero te advertir, né, sobre essa condição espiritual. Eu queria primeiro que você abrisse aí em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Vamos colocar a base pela palavra, sendo paciente com as pessoas novas que precisam se familiarizar com esses versículos. Muitos já conhecem até de cor, mas outros não conhecem nada ainda. Então a gente precisa deixar justo para todos. A Bíblia diz assim: Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem somos nós? Esses adoradores. Amém? Nós somos filhos e a nossa comunhão com Deus requer da gente essa resposta, adorar a Deus, reverenciar, ter comunhão. Agora, Deus é Espírito. E importa que aqueles que vão adorar, façam isso no Espírito.
Tem vindo para mim esse cuidado, primeiro para nortear a minha própria vida. E nas oportunidades que eu tenho tido, eu tenho mencionado sobre a necessidade da gente desenvolver o nosso espírito. Amém? Deus trabalha para o nosso espírito ser desenvolvido. Infelizmente, muitos não têm tido essa responsabilidade. Somos atraídos por Deus, entramos na vida espiritual, mas nos perdemos na alma. E ficamos nessa dimensão, né, dos sentimentos, das emoções. Na alma, podemos responder como um bom religioso. Religiosidade, que não é espiritualidade. Você está comigo? Na alma, as pessoas conseguem ser religiosas. Elas têm práticas, elas têm costumes. Mas Deus não está nessa dimensão. Na verdade, Deus está em tudo, mas Deus não se move nessa dimensão. Porque Deus é espírito. Essa é a base aqui. E Deus trabalha para que as coisas aconteçam no espírito. Porque a frustração de muitos filhos de Deus, que muitas vezes há anos vem servindo a Deus, e parece que Deus não está atentando para elas. Dimensões diferentes. Você está comigo? Pessoas insistindo em ficar nessa dimensão religiosa, que faz a gente vir à igreja, faz a gente ter uma Bíblia, faz a gente mencionar palavras, de ter recordação de momentos que os nossos sentimentos foram inflamados, de experiências nessa dimensão, e a gente vive aqui, satisfeito, achando eu estou fazendo a minha parte, mas não tem respostas. Você não é familiarizado com as instruções de Deus, com as ajudas de Deus, porque estamos em dimensões diferentes. Deus é espírito, e Ele trabalha para nos elevar a esse patamar. É em espírito, amém? Que as coisas acontecem. Diga comigo, é em espírito que as coisas acontecem. Eu vou te dizer, muitos cultos dos quais as pessoas participam, elas não atendem à expectativa do coração de Deus, porque elas não fazem esse exercício. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, abre lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Está comigo? Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Está comigo? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Qual foi a nossa parte que foi restaurada por Deus? Qual foi a nossa parte que nasceu de novo? Foi o nosso corpo? Não. Nicodemos, ele disse para Jesus: Senhor, como vai ser isso, nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: não, quem nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então o novo nascimento foi no nosso Espírito. A obra, transformadora de Deus foi no nosso Espírito. Nascemos de novo. Nascemos segundo Deus. A obra de Deus está no nosso espírito. Agora preste atenção. Se Deus agiu no nosso espírito, se Deus trabalha no nosso espírito,
Se Deus alimenta o nosso espírito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. A palavra é alimento para o espírito. Deus tem em vista desenvolver o nosso espírito. Você está comigo? Porque as coisas acontecem no espírito. Estou te ajudando, amém? Para que você não seja um religioso e deixe de participar das coisas de Deus. Porque pessoas se convertem, levam anos, né? Há quem diga com 5 anos de convertido, sou novo convertido, inexperiente. As coisas espirituais ainda não acontecem comigo. Parece que não é o processo normal, olhando para Jesus, como Ele discipulou. Me parece de uma forma até imediata, né? Porque se foram 3 anos de discipulado. E logo quando Jesus encontrou os primeiros discípulos e deu algumas instruções, já foi dizendo para eles, vá, limpe os leprosos, cura os enfermos, ressuscite os mortos. Pessoas novas, recém-chegadas. Se o ministério dele durou 3 anos, e logo no início ele já abordou pessoas com essa orientação, parece que o desenvolvimento espiritual é mais rápido aos olhos de Deus. Mas por que a gente se converte, passa 5 anos, 10 anos, nada acontece? Eu desconfio que boa parte desse tempo a gente está como religioso. A gente está participando só nesse segmento físico do corpo e da alma, mas a parte espiritual a gente se recusa a desenvolver. Você está comigo? Mas a Bíblia está apontando, gente, Deus é Espírito. Ei, importa que aqueles que vão corresponder, que vão estar adequado, é em Espírito. Então eu estou abordando aqui a necessidade de você ter essa responsabilidade de tornar o teu espírito ativo. Diga espírito ativo. A Bíblia diz, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Esse fervoroso no espírito é um espírito ativo. Você sabe que por Deus, todo culto, ou todo momento de comunhão com Deus, é para ter respostas? É um relacionamento. A Bíblia diz, né, que a nossa comunhão é com o Pai. 1 João diz isso. A nossa comunhão é com o Filho. E a Bíblia diz também a comunhão do Espírito. Agora, onde isso acontece, essa comunhão? Diga, no Espírito. Então, uma pessoa que não tem hábito de se mover no Espírito, ela está desassistida. Você está comigo? Diga comigo, o crente que não tem hábito de se mover no Espírito, está desassistida. Tem muito crente que espera o encontro com Deus na alma. E eu falo disto com propriedade, irmãos, porque eu não estou olhando para você, não. Eu estou olhando para mim um tempo atrás. Quando eu participava como religioso. Então eu vinha para os cultos e eu pensava assim, quem dera meu culto desse certo hoje. Eu pensava, se Deus deixasse eu sentir a presença dEle. E eu tinha expectativa nesse encontro com Deus, na minha alma. Que eu me emocionasse, que eu tivesse algum sentimento. Já desejei ver alguma coisa.
ter uma visão, não uma visão espiritual, mas uma visão física mesmo. Desejando, Senhor, se manifeste para mim. Mas onde eu queria essa manifestação? Na dimensão física. Onde eu queria esse encontro para satisfazer os meus sentimentos? Na alma. Só que Deus não tem compromisso para se manifestar nessa dimensão. A Bíblia diz, Deus é espírito e importa. Então, é um critério. Amém? Que não vai, vamos pleitear para Deus mudar. Não vai mudar. Deus é justo e Ele estabeleceu o perfeito. Deus é espírito. E importa que aqueles que têm comunhão, aqueles que o adorem, aconteça no espírito. Então, se faz necessário mesmo a gente despertar para desenvolver o nosso espírito com práticas. Você está comigo? Práticas espirituais. Só vir à igreja, sentar e ficar esperando que algo aconteça nessa dimensão é religiosidade. Ser religioso é bom? Eu digo, de alguma forma é melhor do que ser ímpio. Amém? Mas infelizmente vai te deixar assistindo e não participando. Quando Deus gostaria que você, como filho, estivesse à mesa participando. Eu te asseguro, como que da parte de Deus, a Bíblia diz que Ele coloca uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas em que dimensão essa mesa está? Em que dimensão essa mesa está? Espiritual. Amém? Essa provisão, essa resposta de Deus. Da parte de Deus, eu te asseguro, há consolo disponível. Há direção disponível. Você está comigo? Há força disponível. Há sabedoria disponível. Há cura disponível. Há conhecimento disponível. Há revelação disponível. E aqui estão os necessitados. Você está comigo? A gente pode vir para a igreja, voltar e dizer, por que Deus não vê minha necessidade? Dimensão errada. Porque não foi nesse lugar que Deus marcou o encontro. Você está comigo? Deixa eu dar um exemplo assim bem fraco. Um dia eu me dirigi a um lugar físico, compreendido como o lugar da reunião. E eu cheguei naquele lugar, estranhei, não tinha ninguém. Você está comigo? Não tinha ninguém. Eu disse, meu Deus, será que atrasaram, não vieram? Ainda passei uns 15 minutos pensando, falharam comigo. Depois eu descobri que a reunião era virtual. Amém? A reunião não era presencial, era virtual. Todo mundo estava na reunião, só eu estava fora, porque eu estava na dimensão errada. Você está comigo? Eu estava tentando uma convivência física, quando a proposta era uma reunião virtual. Cada um no seu ambiente, mais conectado. Ei, não vem para a reunião física com Deus. Porque a reunião com Deus é espiritual. A gente precisa estar nessa dimensão na qual Deus se manifesta. Nessa dimensão tem direção. Nessa dimensão tem conselho. Nessa dimensão tem cura. Nessa dimensão tem resposta. Mas qual é o meu cuidado, irmãos? Estamos ficando frustrados no nosso relacionamento com Deus, porque lidamos em dimensões diferentes. Estamos vindo para a igreja como religiosos, na dimensão da alma. E Deus está proposto na dimensão do Espírito.
com tudo aquilo que nós necessitamos. Porque por Deus não é para faltar nada. Você está comigo? Por Deus não é para faltar nada. Olha, um bom usuário das coisas de Deus, Jesus. Olha o que ele diz. Ele diz: graças te dou, porque sempre tu me ouves. Ele está dizendo: sempre minhas orações dão certas. Porque ele ia para o encontro na dimensão certa. Jesus correspondia os encontros com Deus na dimensão certa. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Estou te ajudando para a gente chegar a uma fase adulta, quando a gente vai poder fazer as obras consistentes de Deus. Milagres não acontecem na dimensão da alma. Você está comigo? Milagres acontecem na dimensão do Espírito. É alguém que consegue responder a essa dimensão. Administra milagres. Intervenção divina. Nós estamos estar disponível para cada um aqui essa provisão da parte de Deus. Mas aonde? No Espírito. Porque Deus é Espírito. Talvez você diga: nós estamos equipados para tamanho desafio? Sim. Tanto é que Deus trabalhou para deixar a gente na condição. Ele nos elevou. A Bíblia diz: todos quantos receberam a Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus operou isso para você. Você foi elevado a essa condição espiritual. Todos quantos o receberam. Se você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, você foi elevado a essa condição. Todos quantos o receberam, receberam o poder, foram qualificados para essa dimensão espiritual. Para a comunhão, para o relacionamento. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Vai para Romanos. Abre lá, Romanos, capítulo 8. Diz assim. Aleluia. Versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ei, ninguém está constrangido mais a viver segundo a carne, não. Você foi promovido, você foi elevado à condição de filho. Deus fez isso. Quem nasceu de novo já está na condição. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, a gente entender essas duas modalidades de vida. Vida no Espírito, né, com base nessa fonte, assistida pela vida de Deus, tudo de Deus, nosso espírito, a Bíblia diz, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Perfeito. Amém? Isso não tem base no que você foi, no que você fez, não é na obra de Deus. Nascemos de novo como perfeitos. O nosso espírito é perfeito. O nosso espírito, justiça, condição apropriada, tudo favorável. Aí a gente deixa de usar essa plataforma e tenta
na alma ou no corpo, como se constrangidos a ter que viver assim. Você está perdendo muito e não entender o lugar de dar a resposta para Deus. E você pode, você nasceu de novo, você tem essa estrutura. Me permita só te ajudar com esse texto, né, eu vou voltar para cá, mas para te dar essa base, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, ele diz assim: o vosso espírito, alma e corpo, mostrando essas dimensões. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, apontando essa estrutura. Somos um espírito. Nascemos de novo no espírito. A nossa alma não nasceu de novo. A nossa alma, ela está sendo transformada pela revelação da palavra. Eu, quando era novo convertido, eu não tinha esse ensino, esse conhecimento. E por muitas vezes eu pensei, eu acho que eu não nasci de novo, não. Eu pensei, eu acho que esse meu novo nascimento não deu certo, não. Por que eu pensava? Porque eu me via com alguns traços, né, de coisas erradas, inclinações para coisa errada. E eu pensava, se eu nasci de novo e eu sou filho de Deus, como eu posso estar pensando isso? Então eu questionava, eu acho que eu não nasci de novo, não. Não, nasci de novo, está tudo direitinho. É porque o novo nascimento é no Espírito. Essa alma que ainda tem a mente corrompida, ela vai ser salva pela palavra. Você está comigo? Ela vai ser limpa pela palavra. É a palavra de Deus que vai apontar para mim, mentir é errado. Aquele que mentia não minta mais. Então sou eu agora que vou dar crédito à palavra, o meu espírito é capaz de acolher a palavra e influenciar minha alma, ao ponto que ela vai sendo domesticada, ela vai cedendo, ela vai ajustando. A alma, ela é salva pela palavra, dia a dia. Você está comigo? E o corpo? O corpo, ele tem que ser apresentado, administrado, levado. Eu considero o corpo como lidar com criança. Não sabe muita coisa e por isso tem tendência a decisões erradas. E precisa de um adulto para dizer, aí não. Você já comeu demais, tá bom. Colocando sob controle. É assim a nossa carne. É um menino mal educado. Que você precisa estar colocando disciplina. Até quando vai ser isso? Até o fim, amém? Porque a carne não se converte. Então você vai ter que cuidar desse menino aí. Você está comigo? Mas ao ponto que você fica desenvolvido no seu espírito, essa administração ela fica fácil. Então já que você sabe que somos um espírito e no nosso espírito está tudo direitinho, vamos voltar lá em Romanos para a gente concluir. Romanos capítulo 8, versículo 14 agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fica comigo aqui.
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu te pergunto, você consegue ser guiado pelo Espírito? O Espírito consegue te ajudar diretamente? Você consegue absorver a ajuda do Espírito, te ensinando, te guiando? Eu vou te dizer, boa parte não consegue. E não consegue não é porque Deus não pensou sobre você, ou Deus não preparou para você, é porque você não se desenvolve. Você ficou tardio em ouvir, você ficou lento no desenvolvimento, você está relaxado a ter o teu espírito ativo. É por isso que as mensagens vêm e não te pegam. É por isso que as ajudas de Deus vêm e não alcançam você na mesma dimensão. Então a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas pastor, eu não sou filho de Deus? Tem uma tradução, né, que dá essa ideia. Esses filhos aqui não é fazendo distinção de quem é filho e de quem não é filho. É para demonstrar maturidade. Na verdade, a tradução mais adequada seria filhos adultos ou filhos desenvolvidos. Isso diz para mim que a gente precisa estar desenvolvido no nosso espírito para as coisas espirituais nos alcançar. Uma pessoa que não está desenvolvida no espírito, as coisas espirituais não são absorvidas, não é alcançada, não são alcançadas. Olha o prejuízo que você está tendo. Da parte de Deus tem provisão, tem ajuda, tem direção, tem consolo, tem sabedoria, tem conhecimento. Como? No Espírito. Os que são guiados pelo Espírito são filhos maduros, experientes. Então vamos dizer assim, diga comigo, filhos experientes são assistidos pelo Espírito. E os inexperientes estão perdendo. Amém? E Deus não chamou você para estar perdendo. Não é uma questão de tempo, é uma questão de ser fervoroso. Se for tardio, lento em dar resposta, você vai deixando de participar. Mas vamos concluir. Versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que maravilha. O Espírito testifica com o quê? Com a minha mente. Fica comigo, gente. O Espírito testifica com o quê? Com a minha mente. O Espírito testifica com a minha carne. Onde está a ação do Espírito? No Espírito. Agora, deixa eu lhe perguntar. Se o nosso Espírito não está ativo, vai ter alguma coisa? Não, essa é a razão da gente vir para culto e voltar perguntando, cadê Deus? Porque Deus não fez nada, porque Deus não falou, porque Deus não me deu resposta, porque Deus não me ajudou, porque Deus não me consolou. É porque o Espírito de Deus, Ele vai fazer isso no Espírito. E eu e você precisa estar com essa responsabilidade de ter o nosso espírito ativo. Ter o nosso espírito desenvolvido. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mostrando dessa participação, somos herdeiros, herdando juntamente com Jesus. Ah, e por que a minha herança? Cadê minha herança? Cadê? É porque é no Espírito, gente.
paz é no Espírito, alegria é no Espírito, força é no Espírito. Deus trabalhou para nos assistir no Espírito. Logo precisamos desenvolver o nosso Espírito. Agora concluindo, vai para Romanos, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. E deixa eu te ajudar com uma última informação. As coisas do Espírito são estranhas. Você está comigo? Diga comigo, as coisas do Espírito são estranhas. Estranhas ao quê? Ao que nós estamos habitualizados, o que é habitual. A gente está muito habitual com as coisas físicas e a gente está também muito dado à parte da alma, das emoções, dos sentimentos. Essa é uma área com a qual estamos bastante familiarizados. Tanto é que a gente quer Deus nessas dimensões. Mas Deus propôs um encontro no Espírito. Então, as coisas espirituais, por não ser habitual, é estranha. E muitos, por achar estranha, pula fora. Aí, quando era para estar tendo o seu desenvolvimento, a gente cria uma barreira. Isso não é para mim, não. E aí vai acumulando esse não desenvolvimento, deixando a gente talvez um religioso eterno. Que corresponde bem, vim para a igreja, tá, mas não consegue receber de Deus, não consegue se ligar a Deus, porque essa condição ela é espiritual. Você está comigo? Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, termina aí a frase, o meu espírito ora de fato. Então me parece que oração em outras línguas é um tipo de oração bem adequada ao Espírito. Se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato. E ele vai apontar, que farei? Orarei com o entendimento, mas orarei também com o Espírito. Porque se eu orar com o Espírito, o meu espírito ora de fato. Ei, tem coisas que é de fato no espírito. E tem coisas que não são. Então, às vezes, a gente está envolvido só com as coisas que não são de fato. Então, fica só no campo da religiosidade. Tem coisas que a Bíblia diz, não, isso aqui é de fato. Vamos lá. Orar em línguas. Evidência do batismo. É estranho? É, tanto é que a Bíblia já diz, língua estranha. Mas se você entrou nesse negócio de acolher essa ideia de Deus, dessa transformação na nossa vida, começando pelo nosso espírito, e disponibilizou essas ferramentas, e eu estranho ao ponto de dizer, não quero, o desenvolvimento não vai acontecer na minha vida. Você está comigo? O desenvolvimento não vai acontecer na minha vida. Estamos falando sobre cultos do Espírito Santo, aonde exige da gente a coragem de participar de coisas estranhas. Não são estranhas, perigosas, não. Você está comigo? São estranhas do habitual. Mas não vamos ficar insistindo de Deus. Me permita, o católico, se você não fique machucado, não estou fazendo uma crítica.
ele apela para que Deus se materialize, para se colocar na dimensão física. Isso é a resposta da imagem de escultura. A imagem de escultura oferece um Deus físico, para que eu possa ver e tocar. Isso atende a comunhão física. O que eu estou dizendo? Deus, se materialize, porque eu só sei me comunicar vendo. Eu só sei me comunicar tocando. Se materialize, Deus. Aí a gente critica dizendo idolatria. Sim, mas o crente que não pede na dimensão física, mas pede na dimensão da alma. Oh Deus, deixa eu sentir, Senhor. Deixa eu sentir, se eu sentir, eu me entendo como satisfeito. Deus não marcou encontros na alma. Deus é espírito. Então o relacionamento com Deus não envolve nenhum sentimento, nenhuma emoção. É apenas uma convicção. Deus disse, eu creio, estar decidido. É você aceitar as coisas espirituais como elas foram comunicadas. A palavra é espírito. A palavra é a verdade. Então eu quero, não teremos muito tempo para praticar hoje, mas você sai daqui com esse ensinamento. Você precisa se expor ao estranho espiritual que se faz necessário para o nosso desenvolvimento. O batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, o salmodiar, o cantar. É esse exercício que coloca o nosso desenvolvimento ao ponto da gente ficar apto para participar das coisas de Deus. Tem pessoas que nunca participaram de uma direção de Deus, porque nunca se aventuraram ao desconforto de se mover em algo estranho. Se Deus estabeleceu assim, gente, quem é você para questionar? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Foi Ele que estabeleceu, está na palavra. Você está comigo? Se você vive no Espírito, ande no Espírito. O Espírito Santo, as manifestações do Espírito. Eu sei que o tempo já deu, mas como eu não estou pregando aqui todo dia, deixa eu aproveitar hoje. Só um pouquinho mais. Olha, 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim: a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um. A manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um. Quais são essas manifestações? Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. O que é isso? É uma palavra da sabedoria de Deus. Normalmente é uma revelação sobre algo futuro. A um é dado a palavra da sabedoria de uma forma sobrenatural, um conhecimento estranho, que não é tido por uma informação, por uma leitura, mas uma palavra. Você está comigo? Uma palavra. Diz que tinha um profeta chamado Ágabo. Diz que ele tirou o cinto dele. Olha que coisa estranha. Um pastor, quando eu ministro, eu digo assim, um pastor simplifica as coisas. Um pastor diria assim, Deus está dizendo que essa pessoa aqui, ela vai passar por dificuldades. O profeta não, o profeta tira o cinto, se amarra com o cinto, para dizer, assim vai acontecer ao dono desse cinto. Amém? Ele encena. Uma mensagem que poderia ser dita direto.
O que é isso? Nesse caso aqui, uma palavra da sabedoria. Deus revelou algo no futuro, isso vai acontecer. Palavra da sabedoria. Há outro, a Bíblia diz aqui, há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que é parecido, mas é uma revelação do presente. Como? Uma pessoa que recebe a palavra do conhecimento, Deus está me mostrando, Deus está falando. Tem uma pessoa aqui e diz algo que só aquela pessoa sabe. Isso é a palavra do conhecimento. Manifestações do Espírito. Você quer isso? Isso é apropriado para os nossos cultos? Há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Isso não é a fé que vem pelo ouvir. Essa é a fé dom. É você ser tomado por uma convicção estranha, absurda, que domina. E por causa dessa convicção, você toma posicionamentos. Isso é uma manifestação do Espírito. Há outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Manifestações do Espírito, cura. Ei, você que está com uma dor na perna direita. Dons, manifestações do Espírito. Eu te digo, isso é bom, gente. Isso é algo para ser desejado em nossos cultos. Mas como isso acontece? No Espírito. Aleluia. Quando entendermos aonde é o lugar do encontro, os milagres vão acontecer. A glória de Deus está sempre pronta para se manifestar. Não é certo filhos de Deus vir para a igreja e voltar com a mesma necessidade. Vir para a igreja, voltar com a mesma necessidade. Dimensões diferentes. Pessoas vindo na dimensão da alma e não encontrando Deus na dimensão do Espírito. Mas se nós alinharmos as dimensões, é certo que teremos resposta. Porque Deus não convive com necessidade de forma tranquila. Ei, quando aquela mulher estava encurvada, ela mesma já estava acomodada com aquela situação, ela já sabia. O destino me sentenciou. Jesus disse, como pode? Como pode? Eu estou agoniado. Eu vou quebrar uma regra aqui agora. Eu sei que eu vou entrar em problemas aqui agora. Mas como pode essa filha de Abraão estar há tanto tempo lhe faltando a liberdade? Mulher, endireita-te logo. Amém. Jesus fica impaciente quando alguma coisa não está conforme o padrão. E como isso acontece? Manifestações do Espírito. O mundo precisa de um momento. O crente não. O crente tem acesso. Oh, aleluia. O crente foi batizado nesse Espírito que tem essas manifestações. Curar a outros, operações de milagres, profecia, discernimento de Espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Manifestações que deve ser algo frequente. Mas por que não é? Porque é estranho. Não é habitual. Não é familiar. Então a gente ignora. A gente ignora e acha que estamos cultuando, sendo religioso. O teu culto não está completo quando você só atende a parte religiosa. O teu culto só está completo quando você atende a dimensão espiritual. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Fica em pé. Aleluia, Pai, obrigado. Ora baxericante alabarraia. Ora baxericante alabaxericanta alabarraia. Tebiambra baxericante alabassurianda alabarraia. Ora cate alabacobra tiabra cate alabarraia. Tilabicobra bate cante alabacobra cate alabarraia. Se você não é batizado no Espírito Santo,
e sempre pensou que não tinha nada a ver com você, eu te digo, Deus começou a obra na tua vida, operando o novo nascimento. Você agora tem o seu espírito habilitado, mas o recebimento daqui para frente é você que administra. Quer ser batizado no Espírito Santo? Quer ser ajudado nessa entrega que vai te levar para essa cobertura? Se exponha à estranheza do falar. Se você está aqui, você deseja receber o batismo, ou você já teve uma experiência, mas não continua fluindo em outras línguas, e você quer recuperar isso, vem aqui na frente. Ora baxerecante alabaxerecanta alabarraia, tecante alabacobra xerecanta alabarraia. Porque o que ora em outra língua, ora de fato. O Espírito ora de fato. Ora cachalaba xerecanta laba xereanda labarra. Debei froboco proche canta laba xerecanta labarra. Debra cachalaba copro coche cachalabarraia. Te abra cachalobro coche abra canta labarra. Ora cachalaba cachalabarraia. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito, falando. Calado não se enche do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando. Com salmos. O que é salmos? O que são salmos? Além da Bíblia, do livro da Bíblia. Salmo são frases intencionais, ou seja, com intenção de louvor e exaltação a Deus, em forma de rima, poesia, ou seja, é algo que você quer dar a Deus com um sacrifício. Eu dou esse exemplo assim, às vezes a gente está no aniversário e diz assim: vamos falar para o aniversariante. Aí os tímidos dizem: não, eu não preciso não, eu não quero não. Porque exige dele um esforço que ele não está disposto. De ter que formular um ponto de vista, uma gratidão. Um salmo é falar para o aniversariante: Deus, aleluia, aleluia. Eu dou esse exemplo assim. Imagine alguém que teve a coragem de doar um rim para livrar da morte um parente próximo teu, um filho, um pai, uma mãe. Você só sabe, uma pessoa chegou lá no hospital, viu a gravidade e decidiu dar um rim. E essa cirurgia salvou o teu parente. Aí você está num ambiente e alguém diz assim: ei, o doador do rim está aí. Tu quer dizer alguma coisa para ele? Não, quero não. Você faria isso? Não, porque tem uma gratidão. E por mais tímido que você seja, você quer ficar de frente a frente e dizer: muito obrigado pelo que você fez. E se você for mais expressivo, você fica de joelho e diz: muito obrigado porque o que você fez. Só que eu estou falando de alguém que não doou um rim, não. Eu estou falando de alguém que doou a própria vida. Como é que não temos coragem de nos expor a um desconforto, de dizer palavras de louvor, de gratidão, mesmo que seja constrangedor ou não faça parte da nossa personalidade? Deus merece
o nosso esforço, mesmo que exija ser um pouco estranho. Ora baxere canta la barraia, defrobra che canta la barraia, debraca chalaba xere anda, devrobra chalaba xere canta la barra, sorobraca chalaba xere canta ba, sorobe canta la basere canta la barra, de beafra chalaba chalaba surya, debra charaba chalaba raia. Debraca chalaba xere canta la barraia. Oh, rabacheca chalaba raia. Vamos dar um cântico ao Senhor. Cante alaba xere canta la barraia. Ei, cachalaba xere anda ba. Ei, cachalaba xere canta ba. Oh, rande cachalaba xere anda lá. De baba baba rofro braba baba 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 barore cachalaba. Queremos o seu nome Quere cachalaba xere canta la barraia. engrandece hoje e Proche cachalaba. por Que favor, cachalabra cachalaba xere canta barra. em teu infinito amor. Ei, xarabaxere canta la Pois barraia. só tu és o Deus eterno. Ei, cachalabaxere canta la barraia. Queremos Cachalabra cachalaba choroco che cachabaha. Ei, xarabaxere canta la barraia. agradecer. O rabacachalabachere cachalabachere anda la barraia. O rabacachalabachere canta la barraia. Infinito amor, pois só tu és o Deus. Só O rabachere canta la bachere anda la barraia. e céu.